Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com um bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo os pensamentos. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 2, vou ler versículo 14 e depois o 16. Dizem assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Hoje é 1 de dezembro de 2022. Deus Santo, poderoso Senhor, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento a pessoa que está me ouvindo, a família dessa pessoa, a minha família, a minha vida. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o título para a palavra do dia dizendo os pensamentos. Quando pensamos, a gente está exercitando, nossa mente no pensamento, nós criamos uma imagem daquilo que nós estamos projetando nessa nossa mente. É o que podemos chamar até de premeditação, algo programado, calculado. E isto às vezes é perigoso, sabia, gente? Nós precisamos dominar os nossos pensamentos a fim de que não pratiquemos alguma coisa que venha desagradar a Deus ou pratiquemos ilegalidades. Esse texto base aqui que eu escolhi, Paulo fala, é só esse texto aqui, essa frase aqui do versículo 16 que eu quero deixar aqui como ênfase na palavra do dia hoje. Diz assim: nós temos a mente de Cristo. Mas veja o que ele diz no versículo 14, que foi o versículo que eu li anteriormente a esse. Ele diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então, para poder se ter a mente de Cristo, tem que viver uma vida espiritual conforme a orientação do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Porque se for assim como homem natural, pessoa comum natural, jamais teremos a mente de Cristo. E o próprio Jesus disse certa vez o que é que procede dessa nossa mente. Tudo que não presta. Mas o homem espiritual tem uma visão diferente porque teve um encontro com Cristo e passa agora a pensar como Jesus pensa. Ou como Jesus pensaria se estivesse aqui agora, ao nosso lado fisicamente. Eu fico analisando essa expressão de termos a mente de Cristo, porque só entendo o seguinte: se eu não tenho a mente de Cristo, se eu não estou pensando como Jesus Cristo pensaria, eu estou pensando como o inimigo de Jesus pensa. E quem é o inimigo de Jesus? Quem é o inimigo do homem? Satanás, o diabo. Veja o que eu acho assim parecido com isso, no sentido de pensar coisas boas, ou seja, pensar como Jesus pensa, ou pensar como o inimigo pensa. Lucas, ele registrou essas palavras que eu vou ler agora, que são palavras de Jesus, no capítulo 16 desse Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, versículo 13, diz assim: nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, Mamon que significa riquezas, coisas materiais. Então entendo aqui que nós não podemos ter dois senhores na nossa mente. Uma hora a gente está pensando como Jesus pensa, tendo a mente de Cristo.
Outra hora a gente está pensando como o mundo pensa, como o diabo pensa, ou quer que a gente pense. Está entendendo? Eu quero concluir dizendo o seguinte: nós somos salvos. É pela misericórdia de Deus. Você sabia disso? Claro que você sabia, né? Mas eu quero reforçar isso dentro de um texto aqui que eu estava procurando inserir dentro desse assunto de hoje. Aí eu descobri aqui Isaías capítulo 55, eu quero relacionar nesse assunto, e versículos 7 e 8. Veja, se fosse depender de nós mesmos, de nossas forças ou esforços, jamais nós seríamos salvos. Sabe por quê? Preste atenção. Veja o que é que a palavra de Deus, através do profeta, diz para mim e para você. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Agora presta atenção. Porque, agora é Deus falando, tá? Era o Senhor Deus, no versículo anterior, através da boca do profeta, e Deus continua aqui. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Baixa aqui essa parte A. Deus está dizendo que o que Ele pensa não é o que a gente pensa. Então nós somos salvos pela misericórdia de Deus. Porque se dependesse dos nossos pensamentos, todos nós não seríamos salvos. Então agradeçamos a Deus pela sua misericórdia, pelo seu amor para conosco. E que possamos, gente, gerenciar o que a gente pensa. Tem tanta gente fazendo bobagem aí, tem tanta gente deprimida, inclusive cristãos, à base de medicamentos, sem dormir direito, sem comer, pensando bobagem. Por quê? Porque não sabem gerenciar os seus pensamentos. Que possamos ter isso em nossa mente. Precisamos ter sempre a mente de Cristo. Quem conhece a harpa cristã, né, da CPAD, o hino, se não me engano, o hino 16, não é? Aliás, 17, o hino de número 17, fala sobre isso. Ele começa assim dizendo: nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço, buscando a luz. Então, gente, vamos ficar sempre pensando como Jesus pensaria se estivesse aqui ao nosso lado agora. Vamos ter sempre a mente de Cristo. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.